Capítulo 17 – Uma floresta submarina. Havíamos por certo chegado à orla da floresta, certamente uma das mais luxuriantes do imenso domínio do Capitão Nemo, que a considerava sua e sobre ela atribuía-se os mesmos direitos dos primeiros homens nos primeiros dias do mundo. Aliás, quem lhe teria disputado a posse daquela propriedade submarina? Que outro pioneiro, ainda mais temerário, teria vindo desbravar suas matas escuras a golpes de machado? A floresta, em si, compunha-se de grandes plantas arborescentes, e, tão logo penetramos sob suas vastas arcadas, meu olhar foi atraído pela singular disposição das ramagens, disposição que nunca antes me fora dado ver. Nenhuma das plantas que atapetavam o solo, nenhum dos galhos espetados nos arbustos rastejava, ou se curvava, ou se estendia no plano horizontal. Todas cresciam em direção à superfície do oceano. Não havia um filamento, uma fita, por mais fina que fosse, que não se mantivesse ereto como uma haste de ferro. Sargaços e cipós desenvolviam-se numa linha rigorosa, perpendicular, regida pela densidade do elemento que os produzira. Imóveis quando eu os desviava com a mão, logo voltavam à posição original. Era o império da verticalidade. Logo me acostumei àquela disposição extravagante, bem como à relativa escuridão que nos envolvia. O solo da floresta estava coberto por elementos pontiagudos, difíceis de evitar. A flora submarina pareceu-me ali bastante completa, mais exuberante até do que seria nas regiões árticas ou tropicais, onde os espécimes são menos numerosos. Durante alguns minutos, porém, confundi involuntariamente os reinos, tomando zoófitos por hidrófitos, animais por plantas. E quem não se teria enganado? Fauna e flora tocam-se tão de perto no mundo submarino. Observei que todos aqueles espécimes do reino vegetal aderiam ao solo apenas por uma argamassa superficial. Destituídos de raízes, indiferentes ao corpo sólido, areia, concha, carapaça ou cascalho que os suporta, deles traem apenas um ponto de apoio, não a vitalidade. Essas plantas desenvolvem-se autonomamente, e o princípio de sua existência reside na água que as sustenta e alimenta. Em sua grande maioria, em vez de folhas, germinavam lâminas de formas caprichosas, circunscritas numa gama restrita de cores, abrangendo apenas o cor-de-rosa, o carmim, o verde, o oliva, o laranja e o marrom. Revi ali, não mais secas como os espécimes do Nautilus, padinas pavônicas desdobradas em leques que pareciam rogar por um vento, cerâmios escarlates, laminares alongando seus jovens brotos comestíveis, nereucistes filiformes e sinuosas, que desabrochavam a uma altura de 15 metros, buquês de acetábulos, cujos caules cresciam a partir do topo, e várias outras plantas pelágicas, todas desprovidas de flores. Curiosa anomalia, singular elemento, disse um naturalista espirituoso, onde o reino animal floresce e o reino vegetal, não. Entre esses diversos arbustos, cuja altura nada ficava a dever à das zonas temperadas, e sob sua sombra úmida, espremiam-se touceiras de flores vivas, sebes de zoófitos, sobre as quais germinavam meandrinas zebradas com sulcos tortuosos, careofilas amareladas com tentáculos diáfanos, tufos relvados de zoantários, e para completar a ilusão, os peixes-moscas voavam de galho em galho, como uma revoada de colibris, enquanto amarelos lepsacanthos, com as maxilas eriçadas e escamas aguçadas. Dactilópteros e monocentros levantavam-se sob nossos passos qual um cardume de narcejas. Em torno de 1 hora, o Capitão Nemo sinalizou para que parássemos. De minha parte, fiquei bastante satisfeito com isso e nos deitamos sob um dossel de alariáceas, cujas longas tiras afiladas apontavam como flechas. Aquele momento de repouso me pareceu delicioso. Não nos faltava senão o prazer da conversa. Mas impossível falar, impossível responder. Pude apenas aproximar minha cabeça de cobre da cabeça de conselho. Vi seus olhos brilharem de contentamento. Em sinal de alegria, o bom rapaz agitou-se em sua carapaça do jeito mais cômico do mundo. Após 4 horas de marcha, fiquei admirado de não estar morrendo de fome. A que se devia tal disposição do estômago, eu não saberia dizer. Em compensação, porém, sentia uma irreprimível vontade de dormir, como acontece com todos os mergulhadores, e meus olhos não demoraram a se fechar atrás do espesso vidro. Fui então vencido por uma sonolência irresistível, combatida até aquele momento apenas pelo movimento da marcha. O Capitão Nemo e seu robusto companheiro, deitados sobre o cristal transparente, davam-nos o exemplo, dormindo a sono solto. Não saberia dizer quanto tempo permaneci mergulhado naquele torpor, porém, ao despertar, pareceu-me que o sol já se punha. O Capitão Nemo já se levantara e eu começava a esticar os membros, quando uma aparição inesperada me fez levantar bruscamente. A poucos passos de distância,
uma monstruosa aranha do mar, com 1 metro de altura, me encarava com seus olhos oblíquos, prestes a saltar sobre mim. Embora meu escafandro fosse suficientemente grosso para me defender contra as mordidas do animal, não pude reprimir um gesto de horror. Conselho e o marujo do Nautilus despertaram nesse momento. O capitão Nemo apontou o hediondo crustáceo para o seu companheiro, que com uma coronhada abateu-o sumariamente, e vi as medonhas patas do monstro retorcerem-se em convulsões horríveis. Esse encontro me sugeriu que outras criaturas, mais temíveis, deviam assombrar aqueles fundos escuros, e que meu escafandro não me protegeria de seus ataques. Tal pensamento ainda não me ocorrerá, e resolvi me pôr de sobreaviso. Supunha, aliás, que aquela parada representasse o fim de nosso passeio, mas me enganava. E, em vez de retornar ao Nautilus, o capitão Nemo prosseguiu sua audaciosa incursão. A descida continuava, cada vez mais íngreme, conduzindo-nos a maiores profundidades. Devia ser por volta das 3 horas quando chegamos a um estreito vale, escavado entre altos paredões escarpados e situado a uns 150 metros de profundidade. Graças à perfeição de nossos aparelhos, ultrapassáramos assim em 90 metros o limite até aquele momento imposto às explorações submarinas do homem. Digo 150 metros, embora nenhum instrumento permitisse medir essa profundidade. Mas eu sabia que, mesmo nos mares mais límpidos, os raios solares não penetravam mais do que isso. Ora, justamente, a escuridão se adensou. Nenhum objeto era visível a mais de 10 passos. Eu caminhava, portanto, às apalpadelas, quando subitamente vi brilhar uma luz fria de grande intensidade. O capitão Nemo acabava de ligar sua lanterna elétrica. Seu companheiro imitou-o, Conselho e eu seguimos seu exemplo. Girando um parafuso, estabeleci a comunicação entre a bobina e a serpentina de vidro, e o mar, iluminado por nossas 4 lanternas, tornou-se visível num raio de 25 metros. O capitão Nemo continuou a embrenhar-se na mata escura, cujos arbustos rareavam aos poucos. Observei que ali a vida vegetal desaparecia mais rapidamente que a vida animal. Enquanto as plantas pelágicas desapareciam do solo, agora árido, um número prodigioso de animais, zoófitos, articulados, moluscos e peixes ainda pululava sobre ele. Enquanto avançava, ocorria-me que a luz de nossos dispositivos Ruhmkorff devia necessariamente atrair alguns habitantes daquelas águas escuras. Porém, embora houvessem se aproximado, mantiveram uma distância mínima, inglória para caçadores. Por várias vezes, vi o capitão Nemo deter-se, assestar seu fuzil e, após alguns instantes de observação, reaprumar-se e retomar sua marcha. A maravilhosa excursão chegou ao fim por volta das 4 horas. Um muro de rochedos soberbos e de massa imponente ergueu-se à nossa frente, um aglomerado de blocos gigantescos, imenso penhasco de granito, atravessado por cavernas escuras, mas sem nenhum acesso aparente. Eram os bancos de areia da Ilha Crespo. Era a terra. O capitão Nemo deteve-se repentinamente e, com um gesto, nos fez estacar. Por mais ansioso que eu estivesse para transpor aquela muralha, fui obrigado a parar. Naquele ponto terminavam os domínios do capitão Nemo, e ele não queria expandi-los. Do outro lado, era aquela porção do globo que ele jurara nunca mais pisar. Pondo-se à frente de sua pequena tropa e orientando-se com convicção, o capitão Nemo fez meia volta. Julguei perceber que não trilhávamos o mesmo caminho para voltar ao Nautilus, e o novo trajeto, muito íngreme, e por conseguinte mais difícil, aproximou-nos rapidamente da superfície. Ainda assim, esse retorno às camadas superiores não foi sentido a ponto de provocar uma descompressão súbita, o que poderia ter causado graves distúrbios em nosso organismo e determinar as lesões internas tão fatais aos mergulhadores. A luz reapareceu, mais forte, e, com o sol já se pondo no horizonte, a refração coroou novamente os diversos elementos com um aro espectral. A 10 metros de profundidade, caminhávamos em meio a uma coluna de pequenos peixes de todos os tipos, mais numerosos que as aves nos ares, mais ágeis também, porém nenhuma caça aquática digna de um tiro de fuzil ainda se oferecerá aos nossos olhos. De súbito, vi a arma do capitão, nervosamente apontada, acompanhar alguma coisa em movimento por entre os arbustos. O tiro partiu, ouviu-se um silvo débil, e um animal caiu fulminado a alguns passos. Era uma magnífica lontra marinha, uma enhidra, único quadrúpede exclusivamente marinho. O animal, com 1,5 metro de comprimento, era um achado. Sua pele, castanho escura na parte superior e prateada na inferior, era admirável e valeria muito dinheiro nos mercados russos e chineses. O requinte e o lustro de seu pelo garantiam-lhe um preço mínimo de 2.000 francos.
Extasiei-me diante daquele curioso mamífero de cabeça arredondada, orelhas curtas, olhos redondos, bigodes brancos, semelhantes aos do gato, pés espalmados, com membranas entre os dedos, e cauda felpuda. Esse precioso carnívoro, caçado e perseguido pelos pescadores, tornou-se extremamente raro, passando a encontrar refúgio nas zonas boreais do Pacífico, onde tudo sugere que sua espécie não tardará a se extinguir. O companheiro do Capitão Nemo recolheu o animal, colocou-o no ombro e seguimos adiante. Durante uma hora desenrolou-se à nossa frente uma planície de areia que às vezes subia a menos de 2 metros da superfície, e eu via então nossa imagem, nitidamente refletida, desenhar-se em sentido inverso e, acima de nós, um cardume idêntico reproduzindo nossos movimentos e gestos com exatidão, salvo que caminhava com a cabeça para baixo e os pés para o alto. Outro efeito digno de registro era a passagem de grossas nuvens que se formavam e desfaziam num piscar de olhos. Prestando mais atenção, porém, compreendi que eram simplesmente provocadas pela espessura variável das longas ondas submarinas, e percebi inclusive carneiros de espuma, multiplicados na superfície pela rebentação das cristas. Tampouco deixei de observar, acima de nossas cabeças, a silhueta das grandes aves resvalando fugazmente na superfície. Nessa ocasião fui testemunha de um dos mais belos tiros de fuzil dos que já fizeram vibrar as fibras de um caçador. Uma grande ave, de ampla envergadura e nitidamente visível, aproximava-se planando. Quando se achava a apenas poucos metros da tona, o companheiro do Capitão Nemo apontou e atirou. O animal desabou fulminado, vindo cair ao alcance do exímio caçador, que o recolheu. Era um galhardo albatroz, admirável espécime das aves pelágicas. O incidente não interrompeu nossa marcha. Durante 2 horas, percorremos ora planícies arenosas, ora campos de sargassos, que atravessávamos com dificuldade. Na realidade, eu já não me aguentava, quando percebi uma luminosidade difusa quebrando a escuridão das águas a meia milha de distância. Era o farol do Nautilus. Mais 20 minutos e estaríamos a bordo e lá eu respiraria à vontade, pois algo me dizia que meu reservatório já não me fornecia senão um ar escasso em oxigênio. Mas eu não contava com um encontro inesperado, que atrasaria um pouco a nossa chegada. Seguia uns 20 passos atrás do Capitão Nemo quando vi voltar-se bruscamente para mim. Com sua vigorosa mão, curvou-me ao chão, enquanto seu companheiro fazia o mesmo com conselho. Sem saber o que pensar daquela súbita agressão, só me tranquilizei quando vi o Capitão Nemo deitar-se ao meu lado e permanecer imóvel. Estava então estendido no solo, protegido por uma moita de sargassos, quando, ao erguer a cabeça, percebi vultos imensos passando ruidosamente lançando faíscas fosforescentes. Meu sangue congelou dentro das veias. Eram esqualos gigantes que nos ameaçavam, um par de tintureiras, tubarões terríveis, com cauda imponente, olhar baço e vítreo, que destilam uma substância fosforescente pelos orifícios do focinho. Besouros monstruosos, cujas maxilas de ferro trituravam um homem inteiro. Ignoro se conselho ocupava-se em classificá-los, quanto a mim, de um ponto de vista pouco científico, mas na condição de vítima do que na de naturalista, observava seu ventre prateado e sua bocarra eriçada de dentes. Por sorte, os vorazes animais não enxergavam direito e passaram sem tomar conhecimento de nossa presença, roçando-nos com suas nadadeiras acastanhadas. Assim, escapamos milagrosamente daquele perigo, decerto maior que um encontro com um tigre em plena floresta. Meia hora depois, guiados pelo rastilho elétrico, alcançávamos o Nautilus, cuja porta externa permanecerá aberta. O Capitão Nemo fechou-a assim que entramos no primeiro compartimento e apertou um botão. Ouvi as válvulas manobrarem dentro da embarcação e senti a água baixar à minha volta. Em poucos instantes, o compartimento foi inteiramente esvaziado. A porta interna então se abriu e passamos ao vestiário. Ali, nossos escafandros foram retirados, não sem dificuldade, e, completamente esgotado, caindo de inanição e sono, fui para o meu quarto, fascinado com aquela insólita expedição ao fundo dos mares.